Ô, pessoal, só para avisar, a gente tem internet. Uma salva de palmas. Tá, mas eu só permiti acesso a lolcats e loldogs. Não, a internet toda tá funcionando. E lá embaixo tem um outro ponto que se chama Python Open Spaces e aqui em cima tem um chamado Python Brasil. Ambos são 802, N, G e tudo mais, divirtam-se. Alô? Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho para vocês de hardware livre, eletrônica, Arduino e Python. Bom, meu nome é Álvaro Justen, prazer. Eu sou estudante de Engenharia de Telecomunicações lá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio. Sou membro aí da Python Rio, etc. e tal. Atualmente trabalho na Intel, desenvolvendo software de monitoramento inteligente de data centers, lá no Rio. Contribuo um pouquinho com o desenvolvimento do App2Py. Bom, ali está o meu blog, sou conhecido como Turicas, meu Twitter é Turicas, e meu e-mail, tal. Beleza. Quem aqui já ouviu falar no Arduino? Por favor, levantar a mão. Uau. E quem já fez alguma coisa com o Arduino? Beleza. Então, a minha ideia aqui hoje é mostrar um pouquinho o que é o Arduino, o que dá para fazer com ele, sei lá, dá para integrar com Python. Então, para quem não sabe, o que é o Arduino? Bom, Arduino é um projeto, mas fisicamente é essa plaquinha aqui. Tá? A parte de hardware é exatamente essa plaquinha que vocês estão vendo ali. E ele é um projeto que engloba tanto hardware quanto software, né? Então, toda a parte de hardware dele é livre também, tem as especificações livres e tal. Mas o legal é que esse cara aqui, ele é um computador completo. Então, ele tem um microprocessador, memória, RAM, memória flash, etc. e tal. Tem um clockzinho. Então, a gente consegue programar esse cara, colocar um programa aqui dentro. Aqui tem um esquema, não está muito legal, mas basicamente aqui fica um microcontrolador, que é onde tem o microprocessador e a memória dele. E aí ele tem um chip de comunicação USB e tal. Mas basicamente ele é um computador, a gente consegue programar da mesma forma como a gente programa o nosso computador, notebook e tal. A diferença é a seguinte: os dispositivos de entrada e saída são totalmente diferentes. A gente costuma chamar o Arduino, né, de computador físico. Físico porque ele justamente está bem perto ali do meio físico, né? Então, em vez de a gente ter um teclado, por exemplo, como dispositivo de entrada, a gente tem, sei lá, um botão, um sensor, um LED como dispositivo de saída, né? Não que não dê para ter um teclado como dispositivo de entrada do Arduino. Dá para ligar um teclado, sei lá, PS2 nele, tranquilo. Mas a ideia é que a gente tenha acesso mais facilmente ao meio físico, a eletrônica e tudo mais. E aí a gente consegue ligar circuitos elétricos e eletrônicos nele, para poder, enfim, ter controle desses circuitos. Só para vocês terem ideia do que a gente está falando, né? O clock daquele meu ali é de 16 MHz. E ele tem 32 KB de memória flash, que é onde fica o nosso programa. A gente vai compilar e vai colocar ali dentro. Ele tem 2 KB de memória RAM. Então não dá para criar um vetor gigante nele. E 1K de memória 2PROM que a gente usa para armazenamento. E tem portas digitais, analógicas e blá blá blá. Sim, a gente programa em C e C++, o Arduino. E existe um plugin que é o AVR-GCC, né, o plugin para GCC, que é utilizado para compilar para essa plataforma aqui dele. Beleza. E como eu falei, é um software, é um projeto bem aberto, né? Então, toda a especificação do hardware dele está disponível. Pessoas podem modificar à vontade o hardware, criar projetos, criar forks baseados nele. O software também é todo livre. A documentação também está lá sobre Creative Commons, todo mundo pode contribuir na Wiki e tal. E, bom, com isso acabam surgindo até outros projetos baseados no Arduino. Por exemplo, uma empresa viu que esse cara aqui era meio grande para certas coisas. Então ela resolveu fazer a mesma coisa num tamanho menor. E aí lançou o Arduino Nano, que é esse carinha pequenininho aqui, que tem a mesma quantidade de memória, mesmo clock, mesmas coisas, só que pequeno. Beleza, aí, já para determinadas aplicações precisa de mais memória, ou mais portas de entrada e saída.
E a gente tem o Arduino Mega, que tem 4 vezes mais memória e, sei lá, 4 vezes mais portas digitais e analógicas. Então, para determinados casos, você pode usar o Mega. Beleza. Tem também, por exemplo, o LilyPad, que foi criado por uma professora universitária, que ele é lavável e costurável. Ela usa em projetos para você tipo, colocar em roupa, mochila, não sei para quê, mas existe, é uma parada legal, assim, porque tipo, pra gente ver que não tem mesmo limite, sabe? Tá livre ali, qualquer um pega, faz o que quiser, adapta para sua necessidade e consegue fazer uma coisa legal. Um projeto que eu vi que ela fez foi um casaco com seta. Aí, tipo, ela andando de bicicleta, ela dava seta para um lado e para o outro. Legal. Tem outras versões também, né? Tem, tipo, aqui no Brasil tem o Program Me, que é feito por uma empresa chamada Global Code, que já vem com vários sensores e controladores de motor e várias paradas. Tem alguns focados em robótica, né? Tem o robô do Hino, tem o Severino e outros. Severino, com sotaque. Né? Bom, e não é só a galera, tipo, nerd, programador e, sei lá, engenheiro eletrônico que está brincando com Arduino. Assim, tem o legal da plataforma é que tem uma, sei lá, uma biodiversidade, talvez, não, enfim, uma interdisciplinaridade bem legal, assim, tipo, tem uma galera, assim, bastante forte de design de interface, que não sabe nem direito o que é uma linha de código, que já está usando o Arduino para poder fazer, enfim, projetos interativos, né, de ambientes interativos e outras coisas legais. E isso até é bacana, assim, tipo, é uma coisa que eu acho legal, assim, a gente consegue aprender com pessoas de outras áreas, não fico muito bitolado na nossa área técnica, tecnológica e tal. E o mais legal é que a gente não precisa ler essa quantidade toda de livro para aprender a usar o Arduino, assim. Uma das ideias do projeto é ser bem fácil de usar. E ele parece até Python por causa disso. Tipo, Python tem lá já uma biblioteca padrão extensa, né? Você, tem uma linguagem simples, você usa, você quer mandar um e-mail, beleza, importe SMTP-lib e vamos lá. E no Arduino é mais ou menos assim, quer controlar um servomotor? Include servo.h, em C, né? Então, e vamos lá, sacou? Dá para fazer as paradas assim muito facilmente. Por quê? Tem uma biblioteca padrão extensa, tem uma comunidade grande também em volta contribuindo com o código, e a ideia é facilitar o uso da linguagem, né? Então, parece nesse sentido com Python. Aqui é um screenshot, mas eu vou mostrar para vocês, essa daí é a IDE, né, desenvolvimento. Infelizmente ela não é feita em Python, mas é software livre, tá lá, quem quiser portar para Python, fica à vontade. E basicamente aqui no meio digita um código, né, em C, C++, ela automaticamente compila e faz o upload para o Arduino. E faz o upload via USB. E o legal é que a gente consegue ver a parada rodando na hora. Tipo, ao contrário de outros projetos, né, de microcontrolador, de outras famílias e tal, você comprar um gravador de microcontrolador, que é caro, e tem que ligar circuito. Não, o Arduino está tudo aqui. É como se fosse uma placa de desenvolvimento mesmo. Então você plugou, fez o upload e já está rodando. Existem outros projetos de software, né, tem para desenhar circuito, por exemplo, o FreeSync, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque meu tempo já está acabando. Tá, bom, eu vou fazer o que o Linus está mandando. Vou tentar mostrar um pouquinho, um exemplo bem rápido aqui. Vamos lá. Então, tem aqui um cabo USB, tem o meu Arduino, vou plugar. E basicamente, aqui, como eu falei, a gente vai programar em C++. Né? Então, na biblioteca do Arduino, a gente cria duas funções. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a função setup é executada assim que ele dá boot, e a função loop fica executando em loop infinito enquanto você não puxar o fio da energia dele. Então, o que eu vou fazer aqui é o Hello World, né? Como eu não tenho ligado nele aqui um display LCD, para dar um print Hello World, eu até tenho um display LCD ali, mas eu não vou usar agora, a gente vai fazer piscar um LED. Tá? Porque o Arduino já vem com um LEDzinho aqui conectado na porta digital de número 13. E aí, digital, né, digital binário, só tem dois valores, né? Ou é 0 ou é 1. No caso aqui, o 0, lógico, corresponde a ter 0 volt num pininho aqui. Tá? E o digital 1 corresponde a ter 5 volts em um pininho aqui. Como tem um LED ligado aqui internamente na porta 13, se eu colocar essa porta 13 para high, né, para 1,
ele vai acender o LED, se eu colocar para low, vai apagar o LED. Então, esse é o primeiro exemplo que eu vou fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é falar que esse cara, esse pino 13, é um pino de saída, que eu posso usar como entrada ou saída, né? Então, eu faço isso no setup. E depois, basicamente, é só escrever no pino 13 o que eu quero. No caso, que eu quero acender. Só que como o clock dele, 16 MHz, né? 16 milhões de instruções que ele executa e tal. Então, é rápido pra caramba. E, assim, se eu acender e logo depois apagar, eu nem vou ver, porque ele vai piscar muito rápido. Então, eu vou esperar um pouquinho. Eu chamo a função delay e espero 1000 milissegundos. 1 segundo. E aí depois, de novo, eu chamo a digital write, só que agora é para apagar o LED. E eu espero mais 1000 milissegundos. E depois ele vai voltar e vai ficar fazendo esse loop. Tá? Fazer o upload aqui. Ele vai compilar, transferir. Falou aqui que o tamanho do meu programa ficou em 888 bytes. No caso, eu tenho 30 mil e pouquinho disponíveis, são aqueles 32K lá. E já está rodando. Ó. O LED já está piscando. Estão vendo aí? Dá para ver? Então, legal. E aí, mas beleza, o LED. E se eu quisesse usar um outro circuito? Eu poderia pegar um LED aqui, igual eu peguei aqui um LED maior, para quem não conseguiu enxergar, e ligar aqui na porta 13, no ground, né, e tal, blá blá blá. E eu não liguei na porta 13, não vai funcionar. Espera aí. Ground. Vamos lá. Beleza. Então, tá ligado na mesma porta, né? Óbvio, tá ligado em paralelo com aquele outro LED, ele vai acender junto, né? Então, aqui já é uma ideia de eu usar um circuito meu externo para poder, o Arduino controlar esse circuito. E da mesma forma como eu estou usando o circuito como saída, poderia estar usando o circuito como entrada, né? Então, vou fazer um exemplo aqui também rapidinho, que é com o sensor de luminosidade. Basicamente, eu vou ler o valor do sensor de luminosidade e vou, mandar para o computador via USB esse valor. E como é que eu faço isso? Bom, só para vocês terem ideia, o Arduino ele funciona independente do meu computador. Então, liguei na bateria aqui e ele está rodando, normalmente, sem o cabo USB. Tá? Só que se ele estiver ligado no computador, eu posso usar o cabo USB para transmitir dados entre o computador e o Arduino. Isso é bem legal. E aí, eu vou usar isso para poder transmitir o quanto está chegando de luminosidade nesse cara aqui. Eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque o tempo é curto. Mas a ideia é que a luminosidade que eu ler, a tensão que eu estiver lendo aqui nesse cara, ela vai ser convertida por um valor entre 0 e 1023. E aí, o Arduino vai transmitir isso via porta serial, e aí eu vou ler esse valor no computador. E aí, dependendo da luminosidade, vai variar esse valor. Então, eu liguei aqui na porta analógica de número 5. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou iniciar, a comunicação serial para o Arduino. E aqui eu vou apagar isso aqui tudo, vou fazer uma leitura da porta analógica de número 5, que é onde está ligado o meu sensor de luminosidade, e vou enviar via USB para o computador o valor que eu acabei de ler. Depois eu vou esperar 200 milissegundos, só para ele não ficar lendo direto. Beleza. Quando eu faço o upload aqui, o programa já vai estar rodando. E aí, beleza, ele já vai estar piscando um LEDzinho aqui de transmissão, quer dizer que ele já está transmitindo os dados. E aí essa ideia do Arduino, que tem lá no site oficial, já tem um serial monitor aqui, que fica mostrando os valores. Beleza. Por exemplo, se eu passar a mão em cima, o valor já diminui, ó, 100 e pouco, tá vendo? Se eu tirar 800 e pouco, 700 e pouco. Então, beleza, já funciona. E aí, o que a gente poderia fazer com isso? Em vez de mandar o valor pela serial, eu vou apagar e acender o LED, conforme ter menos ou mais luminosidade. Então, eu vou voltar aquele lance lá do LED, em mode, vou colocar na porta, pode ser 13 mesmo, output. E aqui, em vez de eu mandar pela serial, eu vou fazer um if. Então, se leitura for maior que 500, quer dizer que a luz está acesa, né? Então, o que eu faço? Eu apago o LED. Se não, quer dizer que a luz está apagada, ou que eu estou com a mão em cima, ele acende o LED.
Infelizmente não vai dar para apagar e acender a luz, porque essa luz aí tem algum problema, sei lá, demora para acender e, enfim, não vai ficar tão dinâmica a parada. Mas o fato é que, deixa eu plugar aqui, porta 13, no ground, e como esse programa que eu fiz, já fiz o upload, já está funcionando, rodando aqui dentro, não manda mais nada pela serial, eu não preciso mais do cabo USB, tá? E, ó, se eu tampar aqui, ele já liga o LED. Então, pô, beleza, funciona. Tranquilo. Esses são exemplos básicos, dá para fazer muito mais coisa. Aqui está um esquema, né, de como eu usei o LED ali, mas whatever, depois vocês veem. Dá para usar PWM, dá para conectar servomotor, dá para fazer um monte de coisa. Bom, tá, mas a gente está na Python Brasil, né? Então, porra, por que C, C++? Dá para fazer esse negócio em Python, não? Bom, até dá. Se o Arduino estiver ligado no computador, a gente consegue fazer um programinha em Python que se comunica com o Arduino. Assim como aquela IDE se comunica com o Arduino, a gente faz um programinha em Python. E lá no site oficial, que é o arduino.cc, tem lá uma página na Wiki só de como fazer a interface do Python com o Arduino. E aí, a gente cai na biblioteca PySerial, que é uma das mais famosas para fazer esse tipo de coisa. E tendo a biblioteca instalada, a gente já consegue, pelo IPython mesmo, já fazer alguma coisinha. Então, por exemplo, eu poderia até baixar... bom, vou mostrar um exemplo aqui, que aí eu acho que fica mais fácil. Não, vou deixar para depois. Depois eu falo primeiro, depois eu mostro o exemplo. Bom, tem outra biblioteca também legal, que é a Python Firmata. Firmata é um protocolo de transmissão aí que dá para você controlar dispositivos. E aí o que a gente faz? A gente cria um programinha ou já baixa um pronto, um Firmata para o Arduino, né? Então é uma implementação em C, C++, o protocolo Firmata, que fica esperando a comunicação USB, serial e tal, para o Arduino. E aí, em Python, a gente implementa também o protocolo Firmata. Na verdade, já está implementado naquele projeto ali no GitHub. E aí, com isso, a gente consegue, do Python, meio que controlar totalmente o Arduino. Eu vou mostrar um exemplo aqui agora para vocês. Voltando aqui. Bom, então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou abrir aqui o IPython. E, sei lá, vou ser grosso, vou importar por tudo. Opa, from. Import. Epa. Beleza, então, peguei a porra toda. E aí, sei lá, vou chamar de A um objeto que é Arduino e eu passo para ele em qual porta o dispositivo está conectado. TTY USB 0. Beleza, ele vai demorar um pouquinho, ele está fazendo a conexão, conectou. Perfeito. E aí, aqui, eu já posso começar a mandar coisas para o meu Arduino, né? Nesse caso, o programinha que está rodando aqui dentro só está me mandando algumas informações, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, na verdade, desconectar aqui, vou voltar lá para o meu software do Arduino, e vou abrir, já tem um exemplo pronto aqui, na verdade, tem um monte do Firmata. Eu vou usar, sei lá, o padrão antigo. E aqui já tem um programinha que implementa o protocolo, faz um monte de coisa, blá blá blá. Eu só vou fazer o upload dele, porque eu não vou explicar nada sobre ele, não. Tem meia hora, viu? Eu tenho meia hora? Oh, maravilha. Beleza. Então, mas eu ainda tenho bastante slide. Tranquilo, obrigado. Bom, então agora o Arduino já está rodando o Firmata aqui dentro, tá? E aí agora sim eu consigo controlar ele totalmente. Controlar totalmente significa que eu tenho controle tanto de escrita quanto de leitura de todas as portas através do Python. Ou, sei lá, da implementação em Firmata de qualquer linguagem que eu estiver rodando. Então vamos lá. From Firmata import asterisco. E aí vamos lá fazer a conexão. PTY USB 0. Beleza. Deixa eu ligar um LED aqui na porta 12. Que a 13 ele usa para outras coisas. Me desconectei da USB. Vamos lá. Tá, não tem. Opa. Deixa eu desligar aqui o Arduino. Acontece, o software do Arduino está aberto, então ele autodetecta quando
quando eu plugo o Arduino, então pode dar algum conflitozinho. Mas beleza. USB1 mesmo. Tá. Então, conectou. E aqui, nesse objeto A, bem criativo o nome, eu posso usar basicamente tudo que eu tenho disponível aquelas funções básicas que eu mostrei, digital write, analog read, etc. E tal. Então, aqui, por exemplo, eu posso usar pin mode, porta 12, output. E aí, beleza. E aí, se eu lançar um digital write 12 high, ele já vai acender o LED. Vou colocar aqui na frente. E se eu colocar low, tá dando para enxergar? Ele já vai desligar o LED. Tá? Então, assim, com Python eu consigo fazer isso daí. Eu consigo integrar isso a qualquer projeto Python. E poderia usar o analog e outras coisas. Beleza. E assim, isso aqui é só um LED, né? Eu posso colocar motor, fazer muito mais coisa com isso daí. E tem outros projetos também. Tem inclusive esse Arduino Serial, é legal que ele é um comandozinho, né? Um shellzinho que você passa parâmetros e ele vai fazendo as coisas. Você pode controlar então, tipo, por shell script. Tem outro protocolo que é o 2B, tem implementação em Python. Tem uma outra implementação parecida com a Fermata, que é essa Prototype API. E tem outras coisas também. Tem até um softwarezinho, eu só consegui, infelizmente, um screenshot para o Windows, não deu tempo de eu rodar ele no meu computador. Desculpem pelo Windows aqui. Mas é um software que eu achei bem legal, assim, que tipo, ele funciona como se fosse um osciloscópio. Ele pega a matplotlib, né, ele é escrito em Python, obviamente, ele pega a matplotlib e plota em tempo real o valor que está chegando na porta analógica do Arduino. Então você tem um osciloscópio que custa R$60. A plaquinha dessa do Arduino, se você importar, comprar lá no eBay, no final das contas você vai pagar uns R$60. Então, pô, é bem legal que você vai vendo e tal. Óbvio que o TIC, né, o intervalo entre uma medição e outra, não é igual de um osciloscópio profissional, mas o valor que você gasta também não é igual ao de um osciloscópio profissional. E é legal que tipo, você pode, na verdade, monitorar todas as portas, né, analógicas e digitais também, se quiser. E aí você consegue ver direitinho funcionando, tipo, para laboratório e tal, isso é bem bacana. Tem outras implementações também, tem uma que eu vi que era em Java, que também tinha uma paradinha dessas, se comunicava via librxtx lá. Bom, e aí, pô, no Rio, acho que vocês já devem saber aí que a gente tem várias iniciativas, né? Tem a galera do Dojo, tem o grupo que eu, inclusive, fundei lá, junto com a galera, que é o Arduino Rio. A gente está tendo encontros lá e tal sobre Arduino. Mas, assim, acho que o foco das nossas atividades lá é esse manifesto aqui, que é o Small Acts Manifesto. Small Acts Make Great Revolutions. Então, assim, a gente tem feito pequenas ações, pequenos projetos, pequenas paradinhas que já estão começando a dar um certo resultado. Eu vou mostrar aqui alguns projetos que a gente fez. Bom, o primeiro, na verdade não foi bem o primeiro, mas foi o seguinte, a gente queria... Lá na UF tem uma disciplina, né, de microprocessadores, e junto com o professor eu tentei colocar lá algum projeto que envolvesse o Arduino, para a galera poder aprender a fazer alguma coisa na prática, né, porque o pessoal não estava praticando muito o que estava aprendendo. E aí a gente acabou tipo, tendo a ideia de fazer esse projeto, que não foi tipo, eu que fiz, mas eu colaborei e tal, que era basicamente o seguinte, a gente ia colocar um microfone do lado de dentro de uma porta e tipo, a porta só ia abrir se você batesse na batida certa, tipo, no ritmo certo. Então o Arduino ia ficar ouvindo o microfone, né, as batidas, e ia ficar conectado numa tranca elétrica. E aí se você batesse lá, tipo, no ritmo certo, ele abria a porta. E óbvio, dava para gravar o ritmo novo, né, e fazer outras coisas mais. Nesse caso, a gente só usou C++, porém, assim, a gente acabou usando também Python para fazer algum tipo de debug, né, e comunicação serial para poder verificar o que está chegando no microfone, qual o valor de entrada e tal, para poder calibrar o negócio. Só que como a gente não tinha uma porta disponível, né, para poder ficar mostrando, fazer a apresentação do projeto, a gente usou uma caixa. E aí você batia na caixa, aqueles fios aqui eram conectados na tranca, né, e aí armava ou não, desarmava ou não a tranca. E, enfim, tem outros projetos também, esse aqui também é bem legal. E esse a gente usou Python pra caramba. Bom, isso aí foi até lá em casa, na verdade. Foi que a gente queria fazer
eu queria controlar o ventilador por controle remoto. Eu, tipo, tô lá deitado, né? Aí troca canal, liga o ventilador. Troca canal, muda a velocidade, por aí vai. E aí, então, a gente pegou um sensor infravermelho, né? Só que eu não sabia como funcionava o protocolo de transmissão infravermelho. E o melhor, cada marca tem um protocolo diferente. Cada marca envia um número de bits diferente, e mesmo as que enviam um número de bits igual, o padrão é totalmente diferente, e tem interferência pra caralho, porque tipo, a luz do sol tem muito infravermelho, qualquer coisa emite infravermelho, então você recebe lixo pra caramba. Sim, sim, tudo. E aí, assim, nesse projeto a gente usou muito Python, assim, para tipo, plotar gráfico do que estava chegando, para fazer análise dos dados e fazer uma engenharia reversa no protocolo do controle remoto que eu tinha disponível na casa. E a gente fez e conseguimos achar direitinho os números, o power, mais, menos e tal. E aí a gente ligou, né, o Arduino em 3 relés para controlar, né, a velocidade, 1, 2, 3. Né? Se os 3 estiverem desligados, o ventilador desliga. E, enfim, fizemos aí ligações e criamos inclusive uma plaquinha para poder ligar direitinho os componentes, transistor e blá blá blá. E ficou legal, assim, essa daqui é a base do ventilador, né? A gente já parafusou o Arduino ali, o ventilador ficou em cima, pô, funcionou direitinho. Bom, e aí, assim, qual que é a receita, né, para fazer isso? A gente, tipo, esse projeto do ventilador a gente não durou mais do que 2 dias. Na verdade, assim, a gente começou fazendo devagar em um dia e a gente virou uma noite para terminar. Porque, enfim, a gente ficou empolgado e virou a noite toda e a gente conseguiu terminar. Mas qual que é a receita? Bom, primeiro... como faz? Primeiro, compra cerveja, depois carne. Para quem é vegetariano tem o pão de alho, que é bom também. Junta as paradas de todo mundo, no caso ele foi em cima da minha cama, e começa a programar, começa a fazer alguma coisa. E assim, com isso a gente foi fazendo vários encontros, inclusive muitos deles lá em casa, no meu quarto. E surgiu de um desses encontros o Turiquinhas 1.0, que foi carinhosamente apelidado pela galera lá do Rio. Isso aqui foi um projeto de um carrinho que a gente fez que era controlado por luz. Então eu usava um sensor desse aqui, um pouquinho menor, né, na verdade, e 4 sensores desse, né, para falar a verdade. E aqui tinha uma base, né, de plástico, uma rodinha com motor, outra rodinha aqui que não está dando para ver muito bem, um monte de fio tudo zoneado aqui, né, conectado a esse sensor. Tinha um sensor aqui, o outro lá em cima e o outro lá. E aí, conforme o Arduino identificava que um sensor está recebendo muito mais luz que os outros, ele tomava alguma atitude, né, fazia alguma coisa. E dependendo do sensor, ele andava ou para frente, ou para trás, ou para um lado ou para o outro. E assim, eu não trouxe aqui o vídeo, mas depois vocês podem ver, tem lá no meu site e tal. Tipo, se colocasse a lanterna aqui nesse sensor, ele virava para cá e dava seta. Tem um LEDzinho aqui da seta. Colocasse para cá, virava lá, dava seta. Naquele ali de cima, ele andava para frente. Naquele ali, ele andava para trás e, tipo, buzinava, né, que ele tá dando ré, e acendia as luzes de ré também. E assim, foi legal que a gente fez esse projeto, assim, tirando a parte mecânica, né, que tinha sido feita até antes, a gente fez em uma madrugada. Foram, tipo, sei lá, umas 7 horas assim, que a gente gastou para fazer esse projetinho. E o notebook, meu netbook está ali em cima, porque eu não tinha uma bateria que desse corrente suficiente. Aí, como eu já estava testando tudo na porta USB, eu falei, vou colocar um netbook e eu uso a porta USB para pegar energia. Eu usei a bateria do netbook para fazer isso. E ele ficou, acabou que ele ficou. Tipo, o carrinho aguentou bem, os motores tranquilo, 1 kg. Beleza. E aí, esses encontros, né, ficaram conhecidos como Hack and Beer. Foram Arduino Hack and Beer, foi esse tipo de encontro. E até o Mad Dog Hall gostou pra caramba da ideia e tal, tweetou lá pra mim, pô, legal, não sei o quê. Aí eu falei, quando estiver no Brasil, então vem para um Hack and Beer, né, desse daí nosso e tal. Aí ele foi, participou lá na UF, a gente fez lá um encontro no Estúdio Física, e participou lá, a gente fez vários projetos, foi maneiro, assim, vários projetos em paralelo e tal. Bom, mas não muito contente, eu resolvi fazer a versão 2.0 do carrinho, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei a minha ideia é a seguinte, o netbook já está lá, eu não tenho uma bateria melhor, a que eu tenho melhor pesa o triplo, não vai aguentar. Então eu vou usar o Wi-Fi do netbook, né?
Pô, tranquilo, eu controlo ele sem precisar ficar com a lanterna lá, assim. Beleza. E aí, então, qual que era a ideia? O netbook ia ter lá a bateria, né, que ia estar alimentando o circuito, ia criar uma rede Wi-Fi ad hoc, e ia ter um servidor DHCP, ia ter lá o Web2Py, rodando, né, o servidor web, com uma interfacezinha, e aí o Web2Py ia se comunicar com a PySerial, que é a biblioteca que eu mostrei, né? Na verdade, eu não mostrei a PySerial, eu mostrei o Python Firmata, que é baseado na PySerial, e ia se comunicar também com o Streamer, que é um programinha que fica tirando foto da webcam do netbook. E aí eu mostrar isso tudo na interface web. E aí um cliente ia conectar nessa rede Wi-Fi ad hoc, abrir o navegador, ver a interface e poder controlar o carrinho dali, né? E o netbook, via USB, ia se comunicar com o Arduino para, tipo, o que o Web2Py receber lá, ele manda pro Arduino tomar alguma decisão do que fazer. E aí, pô, comecei a refazer, refiz a parte mecânica dele toda em alumínio, acrílico. Ficou assim, né, a nova versão, ficou até bem legal, assim. Isso sou eu, bonito, usando óculos de proteção no torno mecânico. Eu tive que criar algumas peças, assim, o que deu mais trabalho foi a parte mecânica do projeto mesmo, que eu tive que tirar, abrir o servomotor, criar uma pecinha de 3 milímetros de diâmetro, que essa pecinha aqui, ó, tipo, isso aqui tem 1 centímetro. Eu tive que criar essa peça. Foi meio bizarro, assim, demorou pra caramba e tal. Tipo, a parte de programação é tranquilo. Aí, enfim, pô, refiz o esquema elétrico para ficar mais enxuto, né, já que não tinha aqueles sensores todos e tal, e acabou ficando assim. E aí eu acabei usando também o Arduino Nano, que é pequenininho, né, e no netbook agora já estava rodando aquela versão lá com a interface web e tudo mais. E tipo, já falei isso aqui. A interface web ficou assim. Tipo, você entrava, né, pelo celular, né, smartphone e tal, e aí você, tipo, se clicasse aqui, o carrinho andava para frente, para trás, para um lado, para o outro, buzina, e aqui farol alto e baixo. Eu cheguei, dá para fazer alto e baixo, tinha 6 LEDs para fazer o farol, ficou bem forte. E aqui dá para ver a webcam do netbook, então você ia andando com o carrinho, para ver o que estava acontecendo. Pô, ficou bem legal, assim. E, assim, como eu falei, essas pequenas ações, né, das paradinhas que a gente andou fazendo já geraram algumas grandes, que eu considero pelo menos grandes evoluções, né? A primeira coisa é que, assim, eu já fui chamado para vários eventos para palestrar sobre isso. Eu acho que isso já é um feedback legal. E a gente criou o grupo Arduino Rio, né? E mensalmente a gente está tendo um encontro lá na Unirio. E, assim, cada vez mais está indo mais gente. E é absurdo, assim, o pessoal está criando vários projetos, alguns já eram modelismo. Tem várias coisas legais já que estão acontecendo. Muita gente, pô, aprendendo com isso é bem legal. Lá na UF já tem um professor, esse professor dessa disciplina já adotou o Arduino como plataforma mesmo para tentar auxiliar, né, a parte didática aí da matéria. Já tem alguns professores de eletrônica também, de circuitos digitais, usando, aprendendo e montando um programa para poder montar aulas de laboratório com Arduino e outras coisas mais. Tá uma parada assim, tá acontecendo, é bem legal. Bom, com relação ao projeto do carrinho, está lá no meu blog, lá no meu site, tem o código-fonte, tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa que vocês podem baixar. Eu acho que eu só coloquei da versão 2.0. 10 minutos. Beleza, eu estou acabando. Bom, Turiquinhas não deu para trazer, ele quebrou uma rodinha. Não tive tempo de arrumar ainda, tá meio tenso. Mas sinal vermelho para ele, eu vou falar agora do Dojo. Bom, para quem aqui não conhece, o Dojo basicamente é uma reunião onde a galera se reúne para poder, tipo, treinar boas técnicas de programação, né? E a gente usa teste. E tem sempre o teste, tipo, tem sempre o estado verde e vermelho, né? Quando os testes estão passando e quando não estão passando. Só que a galera nova que chega, tipo, é legal assim, que eles ficam voando, né? Tipo, pô, mas... tipo, a gente reclama às vezes que eles estavam falando e não pode falar no vermelho. Pô, mas cadê o vermelho? Não tem nada vermelho. E não, vermelho é quando os testes não estão passando. Tá? Aí a gente resolveu pegar um semáforo para aparecer o vermelho, né? Ficar bem claro, assim. Tipo. E aí a gente fez isso com o Arduino. Ele está aqui, vou pegar para mostrar.
Bom, então aqui, o que a gente fez, né? Esse semáforo é ligado em 127 volts. Isso é um problema. Do Arduino a gente tem que controlar uma parada que é corrente alternada, né? E tem vários problemas com relação a isso. A tensão é muito maior, a corrente também, etc. e tal. Aqui em cima tem um Arduino, para quem nunca viu. E lá dentro a gente usou um acoplador óptico e uma porrada de coisa. Mas enfim, o que eu vou mostrar aqui é basicamente assim, o basicão que a gente fez para poder integrar ao Dojo Tools, que é uma ferramenta que o Flávio Meiro desenvolveu para poder rodar os testes automaticamente no Dojo. Vamos lá. A interface dele, o programinha que está rodando naquele Arduino lá, é bem simples. Assim, ele recebe um caractere pela serial e se for R ele acende vermelho, se for G ele acende verde. Opa, abriu o software errado. Tá aqui. Então eu vou abrir aqui o IPython, vou importar a serial, não vou nem usar o firmata, vou usar o nível abaixo, né? E eu falo que Arduino, abre lá a comunicação serial, com barra dev, TTY, USB, ZA. E passo a velocidade, né, o baud rate, caracteres por segundo. E aí, eu já posso escrever na porta serial. Vou escrever aqui R. Ligou? Então, está no vermelho. É porque eu não estou vendo nada aqui. E se eu escrever G, eu troco para o verde. Então, assim, a partir disso eu consigo controlar já uma lâmpada. E eu poderia controlar, sei lá, a lâmpada de uma casa ou de qualquer outra coisa. E no caso aqui usando Python, né? Existem módulos, a gente chama de Shield, que são plaquinhas que a gente acopla ao Arduino, que tem comunicação Bluetooth, tem comunicação Wi-Fi, Ethernet, Zigbee, tem a porra toda. E dá para fazer um monte de coisa legal, assim, tipo, dá para integrar, deixar o Arduino lá ligado, tipo, numa bateria, e aí ele fica lá independente, mandando os dados sem fio, né? Pode ser por RF também, tem alguns sensores de RF. E aí, pô, dá para automatizar um monte de coisa, é bem maneiro, assim. Lá em casa, o próximo projeto que a gente está pensando é fazer para, tipo, um controle remoto para cortina. É maneiro. Aí, pô, beleza, gostei, achei maneiro, quero aprender como faz. Bom, você pode entrar no site do Arduino, arduino.cc, só lembrar de CC Creative Commons, e o site do Arduino Rio também, apesar de, sei lá, se vocês não forem do Rio, não tem problema, pode entrar lá. A gente tem uma lista de discussão, tem Twitter, tem Wiki, tem blog, tem tudo. E a gente posta lá no blog como é que foram os encontros, com foto, vídeo. E para lembrar, Arduino Rio, é só tirar o O do Arduino e colocar Rio. E aí .cc também o site. Apesar, tipo, lá a gente marca os encontros, encontros presenciais mesmo e tal, mas a gente tira dúvida também, a gente faz, tipo, junto a porrada de galera para comprar componente junto, porque sai mais barato e tal. Então, é bem legal, assim, dá para trocar uma experiência boa. Tá, mas, pô, e se, sei lá, você quer aprender, mas você não sabe nada de eletrônica, você acha que AC, DC é aquela banda lá, você nem sabe o que é corrente alternada, tipo, resistor, circuito integrado, eu falei do acoplador óptico, opto-coupler, opto-Q, enfim, você às vezes também não sabe programar direito em C, C++, e aí, como fazer? Bom, primeiro, não entre em pânico. Eu tenho a resposta para isso, que não é 42. Eu estou montando um curso de Arduino, desculpa aí o merchan. Quem tiver interesse pode entrar ali, cursodearduino.com.br. E a ideia é que faça um curso já focado na galera que quer aprender eletrônica, aprender a soldar e fazer as paradas todas assim. E só para vocês terem noção, assim, tipo, eu coloquei uma pesquisa online para saber o que a galera pretende aprender com o curso. Eu já devo estar iniciando a primeira turma agora em dezembro lá no Rio. E depois, pela demanda que eu vi lá que tem, é bem provável que eu faça também em São Paulo e aqui no Sul também. Tem gente até do Paraguai. Bom, o Turiquinhas realmente deu problema, não deu para trazer, mas quem for no curso vai ver ele lá funcionando, eu explico como é que funciona e tal, como é que a gente fez o projeto. Falta arrumar um motorzinho lá dele que quebrou o eixo com a roda, e é uma parte bem sensível. Bom, vocês têm alguma dúvida? Diga lá.
você mostrou você está controlando o Arduino através da porta e tal do computador. Tá. Só que e se eu quiser programar em Python e mandar para o Arduino fazer o trabalho do ArcGCC, criar o código assembly para colocar na EEPROM? Tá, ok. Tem Então, como fazer isso? bom, só para quem não ouviu, ele perguntou se tem como colocar Python dentro do Arduino. Tem, mas eu ainda não aconselho. Assim, existe um projeto que é o Python lá para microcontroladores e tal, que é o P14P, se não me engano, a sigla do projeto, e que ele já roda Python, porém, obviamente, muito mais restrito, né? Não tem nada da biblioteca padrão, só tem a sintaxe da linguagem ali, e ele atualmente está rodando no Arduino Mega, porque assim, precisa de memória, ainda ocupa bastante espaço e tudo mais. Então assim, dá, mas eu ainda não aconselho. Na verdade, não é exatamente rodar o Python no Arduino. É compilar o código Python para entendi. o ArcGCC faz, ele gera o código entendi. em assembly para colocar lá. Tá. Não estou querendo rodar o Python. Entendi. Então, a ferramenta mais próxima que eu já vi disso, com relação a isso, é esse projeto. Assim, eu não vi nada até agora que você pega o código Python e transforma, sei lá, para C, C++, compila e joga para lá. Nunca vi. Então tem que usar para colocar, tem que usar o C mesmo. Isso. Assim, mas isso se você quiser que o Arduino seja independente, né? Se você quiser que ele vá para o computador, você põe a lógica toda no computador, né? Que tem muito mais poder de processamento. E isso é uma coisa legal, assim, que se o computador está conectado à internet, então o Arduino está conectado à internet. Se ele está lendo lá os dados do sensor analógico e tal, você pode ter um servidor web lá com os dados do sensor analógico, né? Sei lá, sabendo a temperatura e a luminosidade do seu quarto. E assim, nesse caso específico de servidor web, dá para você montar um servidor web dentro do Arduino, se você usar o shield de Ethernet. Então, você talvez nem precisasse do computador, dependendo do caso. Tem mais tempo? Mais alguma dúvida? Ele levantou lá depois. Fala. A minha dúvida é a seguinte: o quão rápido é esse Arduino? Por exemplo, eu fiz uma experiência que eu tentava controlar, não sei se muita gente conhece, válvula de carro de motor, de cabeçote, e tive uma dificuldade de usar um computador normal. Seria aplicável o Arduino num lugar desse? Qual a dificuldade que você teve? Velocidade. Então, para algumas coisas, eu acho que ele é bem rápido. Assim, depende do tipo de coisa que você for fazer. Por exemplo, se você usar toda hora a transmissão da USB, isso come, né? Tipo, usa várias instruções, né? E se você for olhar até no código do Arduino, você vê lá que assim, tipo, essa função é executada em não sei quantos milésimos ou microsegundos para o clock de 16 MHz. Então você tem um controle preciso. E essas funções todas que eu usei, Digital Write, Analog Read, blá blá blá, elas estão ali para facilitar. Se você, por exemplo, fosse programar em C, mas usando um outro microcontrolador, que não tivesse essa biblioteca extensa, padrão, né, você teria que usar tipo XOR, bit a bit e outras coisas assim que não são tão legíveis. Então, se você quiser desempenho mesmo, você pode até abrir mão dessas funções, usar lá direto esses parâmetros aí, controlar direto os registradores que estão ligados às portas digitais analógicas para poder ter um desempenho melhor. Mas, por exemplo, se você usar o Mega e, sei lá, usar a memória dele para armazenar, por exemplo, dados de coleta e de tempo em tempo só você enviar, eu já acho que dá para ter um desempenho bem melhor. Mas só para o que você está falando, eu acho que, assim, tem que testar, sabe? Eu vi, inclusive, algumas pessoas que já estão fazendo overclock no Arduino. E, sério. Porque, assim, o microcontrolador dele, lá no datasheet, né, teoricamente, suporta até 20 MHz. E o Arduino vem com o cristal ali de 16. Então, tipo, já por padrão de fábrica, a especificação dele já diz que pode mais. E tem uma galera que vai além, assim, eu já vi um cara usando 32 MHz. Então você pode também aumentar o número de instruções por segundo para tentar conseguir um desempenho melhor, se for o caso.